Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer o capítulo 16 do Evangelho de João, seguindo esse estudo que nós começamos no capítulo 1. Espero que você esteja entendendo tudo que se passou naquela época, as coisas que Jesus falava sobre ele, sobre a religião da época, né? Que vocês estejam entendendo todas as palavras de Jesus, porque toda vez que eu gravo um vídeo eu falo, Senhor, se revele para essas pessoas, porque não basta só eu ensinar para vocês, né? Vocês precisam começar a pedir revelação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá uma amplitude de entendimento da palavra. E justamente o capítulo que nós vamos ler hoje vai falar um pouquinho dessa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Então vamos começar? João, capítulo 16. Então ele estava falando, né, no capítulo 15, se você assistiu, Jesus estava falando que ele iria enviar um auxiliador que iria ajudar todo cristão na caminhada. E aqui no capítulo 16 ele vai seguir falando sobre esse auxiliador que ele nos enviou lá em Pentecostes, que vai estar escrito no livro de Atos. Provavelmente após finalizarmos esse estudo de João, eu vou fazer o estudo de Atos também, porque eu acho bem importante para a compreensão, porque é a forma com que Deus se relaciona hoje com a gente, né? Antigamente, Deus Pai falava com alguns profetas diretamente. Quando Jesus veio, ele como homem caminhou aqui na Terra, né, aos 3 anos e meio, e desde Pentecoste, a pessoa que atua aqui na Terra, nos auxiliando, nos ajudando, nos ensinando a mensagem de Deus, é a pessoa do Espírito Santo. Então é muito importante conhecer o livro de Atos também, mas vamos finalizar aqui o nosso estudo de João. Então começa assim o capítulo 16. E Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado. E Jesus continuou, eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, onde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, mais uma vez ele vai falar, se não for, o auxiliador não virá. Então, se Jesus não voltasse para o Pai, ele não teria, o auxiliador, que é o Espírito Santo, ele não viria atuar de forma abrangente total, né? Nós entendemos que no Antigo Testamento, sim, o Espírito Santo já atuava através de alguns profetas, de alguns escolhidos de Deus para aquela época, mas quando Jesus morre e o véu do templo se rasga, né? Isso nós vamos estudar nos próximos capítulos. É como se o Espírito de Deus passasse a ser acessado por todo aquele que crê em Jesus. Então, essa fase, né, do Espírito Santo na sua totalidade, atuando em todos aqueles que creem em Jesus, ela começa depois que Jesus volta para o Pai. Por isso que ele fala que se ele não for, o auxiliador não teria como vir. Mas, se eu for, eu enviarei a vocês. Versículo 8. Aí ele continua, quando o auxiliador vier, olha que interessante, né? Ele chama o Espírito Santo o tempo todo de auxiliador, porque é isso que o Espírito Santo é. Ele é o nosso auxiliador, ele é quem auxilia o cristão na caminhada. Então não dá pra gente caminhar apenas crendo no sacrifício de Jesus, apenas sabendo a parte histórica dele. Nós temos que clamar para que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxiliador, nos ajude em todo momento da nossa vida, tá? Por isso que ele é chamado o auxiliador pelo próprio Jesus. Quando o auxiliador vier, olha que importante que o Espírito faz, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Gente, uma das primeiras coisas também, né, eu sempre conto um pouco do meu testemunho, mas eu acho importante vocês conhecerem. Eu sempre me achei uma pessoa super boa, uma pessoa super prestativa, que fazia tudo correto, né? Então, assim, eu não via pecado algum em mim. As coisas que eu fazia pra mim era coisa natural que o homem faz. Mas quando eu entendi Cristo, eu não peguei na Bíblia uma lista de pecados.
Eu simplesmente comecei a ter intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na minha intimidade, começou a mostrar muitas coisas para mim. Raquel, isso não vem de Deus. Isso não vai te ajudar na sua caminhada. Tira isso da tua vida, porque isso não acrescenta nada na sua vida. E até, por exemplo, a bebida, né, que foi uma das coisas que Deus foi muito enfático. Acho que foi uma das primeiras coisas que Ele me convenceu a tirar, porque não foi a Bíblia ou a religiosidade que me convenceu, foi o próprio Espírito Santo. Ele me mostrou que quando eu tomava bebida, as coisas da minha vida não iam bem. Era muita briga, eu perdia o meu juízo, eu perdia os meus pensamentos, nada fazia de bem. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente tirou do meu coração a vontade de beber. Simplesmente eu comecei a olhar para a bebida e aquilo lá começou a não ser nada para mim. Para mim foi uma coisa assim, um milagre mesmo, porque eu não imaginava que a gente poderia sentir essa falta de vontade da bebida. Para mim, se um dia eu parasse de beber, eu achei que eu ia ter que me esforçar, que ia ser difícil, e não foi super natural, foi muito prazeroso, porque ele tirou a vontade da bebida e ele me encheu com o Espírito Santo. E qualquer ambiente que eu estou alegre, cheia do Espírito, principalmente quando eu estou falando da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, ele tira, quando ele tira algo de você, ainda mais algo que te traz uma certa dependência, um certo conforto, ele mesmo te resguarda com o Espírito dele. Ele mesmo põe no lugar daquilo que você amava muito, o Espírito dele. Ele põe ele e a alegria dele no lugar. Então a gente não fica abandonado, né? Então antes eu bebia para comemorar, eu bebia quando eu estava triste. Hoje, quando eu quero comemorar, quando eu estou triste, eu quero comemorar, eu canto louvores, eu oro, e aí o Espírito começa a me encher de uma tal forma que eu sinto sensações ainda mais prazerosas do que na época que eu bebia, que eu corria atrás da bebida para sentir esse prazer. Então, Cristo faz coisas, o Espírito Santo faz coisas maravilhosas e inimagináveis, mas a gente, assim, precisa buscar esse Espírito, a gente precisa pedir para ser preenchido desse Espírito, tá? Então, ele começou a me convencer dos meus pecados, das coisas que não agradavam, né? E aí ele também fala assim, ó, ele tem uma ideia errada a respeito do pecado, que eu tinha uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo. Eu via a justiça, eu tinha uma justiça muito própria minha, né? Então, assim, me desagradou, então eu tô no meu direito de fazer a justiça com as minhas próprias mãos. E o que ele me ensinou, o que o Espírito me ensinou sobre a justiça? Que a justiça vem dele. Então, quando eu me sinto injustiçada, é aos pés do Senhor que eu vou chorar. Eu não me movo. Eu só me movo se for pelo direcionamento desse auxiliador que nós estamos conversando. Por isso que Cristo falou, esse auxiliador vai estar com vocês o tempo todo. Então, quando a gente passa qualquer tribulação na nossa vida, a quem que nós recorremos? Pelo menos cristão deveria fazer. A esse auxiliador. Antes de eu me mover, antes de eu tomar qualquer atitude, mesmo diante de uma injustiça, eu recorro ao dono da justiça, né? E algumas vezes eu preciso me mover em alguma direção e algumas vezes eu não preciso fazer nada. E ele mesmo traz a justiça dele, né? Então, ele me ensinou a respeito do pecado, ele me ensinou o que é direito e justo e também me ensinou sobre o julgamento de Deus. Porque Deus, sim, ele julga. Ele julga o quê? Ele julga aquilo que não vem dele, né? Ele dá toda a oportunidade para o ser humano estar no reino dele, andar de acordo com o que é o melhor, né? Não é porque ele é um pai mandão, é porque ele é um pai amoroso. Ele quer que a gente usufrua dos melhores sentimentos, das melhores atitudes, da melhor caminhada. Ele quer tudo de melhor. Só que quando a gente não faz o que ele propõe para nós, a gente acaba indo para lugares que nos deixa triste, nos deixa depressivo, a gente acaba se enroscando aí no meio do caminho, não conseguindo resolver muitas situações, mas é porque nós não estávamos de acordo com o que o nosso Pai nos diz para fazer, né? Versículo 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem nele. Então, assim, como a pessoa não crê em Cristo e ela não recebe esse Espírito, ela não consegue nem discernir o que é pecado e o que não é. E quando a gente comenta o que é pecado, elas acham bizarro, elas falam, imagina, isso aí não é nada pecado. Mas quem vai convencer a gente de algumas atitudes não é o mundo, é o próprio Espírito, né? E a gente tem a convicção das coisas que é pecado, porque quando o Espírito Santo nos preencheu e a gente tirou aquilo da nossa vida, Deus fez algo muito melhor para nós, né? Então ele fala, elas não conhecem a respeito do pecado porque não creem em mim. Elas estão erradas a respeito do que é direito e justo,
porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. É interessante esse versículo 11, né? Que a gente está errado a respeito do julgamento. Quando a gente vê o mundo, o que dá a impressão? Nossa, Deus abandonou o mundo, né? Satanás venceu, porque o mal está vencendo o tempo todo. Essa é a sensação que nos dá. Mas ele fala, vocês têm esse julgamento errado porque vocês não me conhecem. Porque a Bíblia fala que Cristo, quando ele ressuscitou e venceu a morte, ele pôs Satanás aos pés dele. Então, assim, aquele que está em Cristo, sim, Satanás continua agindo no mundo? Continua, com certeza. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus subjuga Satanás e os demônios. A gente consegue, no poder de Cristo, não é um poder nosso, do ser humano, mas em Cristo a gente venceu aquele que manda no mundo, né? Ele fala. Porque as pessoas acham que quem manda nesse mundo não foi julgado, mas ele foi julgado e ele já é vencido, ele não é o vencedor. Aparentemente parece que ele é o vencedor, mas ele não é, porque quando Cristo voltar, ele vai colocar cada coisa em seu lugar e o reino dele é que vai prevalecer e ele vai subjugar Satanás, os demônios, e eles não vão estar mais presentes, não vai mais haver dor, não vai mais haver choro. Então é isso que a Bíblia explica. E a gente só consegue ser convencido e continuar andando nesse mundo, né, esse mundo tão pecaminoso, com tantas injustiças, na alegria, porque a gente tem a convicção dessa promessa, que Satanás já estava julgado. E também a gente vive no nosso dia a dia vendo que toda vez que intentam um mal contra a nossa vida, um mal injusto, a gente vê que o próprio Deus, ele subjuga esse mal que está contra nós, né? Ele dá os caminhos dele. Então é maravilhoso a gente ter esse entendimento. Mas esse entendimento só consegue ser adquirido por um cristão cheio do Espírito Santo, se esse cristão busca no Espírito o entendimento e não busca nas suas próprias vontades, no seu próprio entendimento, na sua própria maneira de pensar. Não, assim você nunca vai chegar no entendimento de Deus. Você tem que buscar no Espírito, tá? Versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Outra coisa que o Espírito Santo faz, gente, é que quando ele age, a gente tem a convicção que a glória foi de Cristo. Que aquilo que foi feito em nosso favor, através de algum dom, algo que Deus usou na nossa vida, é para glorificar a Cristo, né? Então o Espírito Santo ele traz glória a Jesus Cristo. Quando a gente lê o livro de Atos, quando for fazer o livro de Atos, vocês vão ver. Toda vez que os discípulos faziam algum milagre para as pessoas ajoelhavam aos pés dele, né, querendo fazer adoração àquelas pessoas, eles falavam, se levantem, nada do que foi feito foi em meu nome. Todo esse poder que você viu acontecer agora foi por causa do nome de Jesus. E isso é muito importante, gente, a gente saber que nós, em nós mesmos, nós não somos superpoderosos, nós não temos poder. A gente só tem poder quando nós estamos cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá dons, é Ele, é dele. E Ele dá quanto Ele quer, no momento que Ele quer, a gente é simplesmente um instrumento dele, né? Então a gente tem que querer ser esse instrumento e tem que buscar no Espírito Santo os melhores dons, para que o nome de Jesus seja conhecido, não para que o nome da Raquel seja conhecido, ou o nome de qualquer pessoa que, por causa do poder de Cristo, acabou fazendo algo. Então isso é muito importante a gente entender, né? Porque a gente vê muitas pessoas que começaram a caminhada muito bem, e por achar que o poder era dele, por soberba, né? Por achar que era a pessoa super poderosa no momento, acabou caindo. E quantos cristãos, né? Você vê que morrem blasfemando Jesus, blasfemando a Deus, nas drogas, na prostituição. Por quê? Porque quiseram a glória para eles, e a glória não é nossa, a glória é de Cristo, tá? Então ele fala assim, ó, no 15, né, versículo 15. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. Aqui ele estava falando da ressurreição, né? Que ele ia morrer, não ia ver mais, mas daqui a pouco ia ver novamente quando ele ressuscitasse. 17. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer? Ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Diz também, é porque eu vou para o meu Pai.
o que ele quer dizer pouco depois, não entendemos o que isso quer dizer. Então os discípulos ouviam aí as palavras de Jesus, mas eles não estavam entendendo, porque Jesus já estava pré-dizendo sobre a morte e a ressurreição dele aqui, né? 19. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Então Jesus, com a onisciência dele, sabia qual era o burburinho que eles estavam conversando ali, né? Por causa dessas palavras. Aí no 20 ele fala: pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Deixa eu dar uma parada aqui que é muito interessante também, gente, comentar com vocês, que quando Cristo está sendo crucificado, os discípulos fogem. O único que acompanha Jesus até o final é o discípulo João. Os demais fogem porque eles ficam com medo de também serem pegos e serem crucificados. E eles choram e eles não se conformam. Nossa, mas a gente depositou toda a nossa confiança em Jesus. Nós acreditávamos que ele era o nosso Salvador, que ele era o Messias. Como é que ele morre agora? Acabou tudo. Então, Jesus sabia que eles iam passar por essa tristeza, mas aí em Atos, né, e até também no finalzinho dos evangelhos, tanto João, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus aparece para eles ressurreto, eles ficam numa alegria e ele se convence a tal ponto que posteriormente eles passam a morrer pelo evangelho. Porque quando as pessoas começam a falar, ó, negue que Jesus ressuscitou, eles falam: como que eu vou negar que Jesus ressuscitou? Eu vi ele ressurreto. Pode me matar, mas eu não nego. Então, isso que Cristo estava falando, vocês vão chorar, vão ficar tristes, mas quando eu ressuscitar, estiver com vocês vão ficar tão alegres, vocês vão entender tanto o poder que eu tenho, porque eu venci a morte, né? E eu vou estar com o corpo glorificado, porque ele andou com um corpo diferente aqui na Terra, né? Eu já falei em alguns vídeos sobre isso. Então eles ficaram tão impressionados com a ressurreição de Jesus que nada mais fazia eles duvidarem do poder de Jesus, né? E Cristo estava falando, não tinha acontecido esse episódio, mas Jesus já estava contando para eles. Por que ele estava contando? Ele falou assim: ó, eu já estou contando para vocês, porque na hora que acontecer, vocês vão lembrar que eu já avisei que vocês iam ficar tristes, depois de um pouco de tempo vocês iam me ver, vocês iam ficar felizes, aí vocês iam ficar cheios da minha presença, cheios da convicção, e nada vai tirar vocês do meu caminho, porque vocês vão testemunhar que eu ressuscitei, né? Então ele estava falando um pouco sobre isso. Agora no 23. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará, né? Então, assim, por isso que a gente costuma, tudo que a gente pede para Deus, a gente fala: Senhor, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, porque Ele é justo, Ele é perfeito, Ele deu a vida dele por nós, por causa dele, faça tal coisa, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja conhecido, né? Então, por isso que a gente costuma orar dessa forma. 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, quando a gente pede as coisas em nome de Jesus e o Senhor vai fazendo as coisas na nossa vida, a gente tem muito gozo, a gente tem muita alegria, né? E até na oração, o Espírito Santo vai nos ensinando a pedir. Porque já aconteceu isso muito comigo, né? De eu começar um jejum com um propósito, querendo algo. Não, Senhor, vou jejuar por essa causa firme. E aí no meio do jejum o Espírito Santo começa a falar: Raquel, mas isso que você está pedindo não é o melhor para você. Tem uma coisa que é o melhor, tem um outro caminho diferente. Muitas vezes eu acabo mudando o caminho, eu não convenço Deus a fazer o que eu quero. O Espírito Santo, né, pela sensibilidade que eu tô do jejum e no meu tempo de oração, o Espírito Santo me convence que o caminho dele é melhor para parar de insistir naquilo que eu tô querendo insistir. Então é uma experiência muito interessante também. E ele fala, né, que quando a gente pedir no nome dele, a gente vai receber para que a nossa alegria seja completa. Porque as coisas que ele nos dá é para encher a nossa vida de alegria, de gozo, de satisfação, né? E Jesus, agora no 25, gente. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações.
Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão as coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora sim o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Imagina, gente, o quanto de coisa nós não lemos nos capítulos. Quantos milagres, quantas palavras de sabedoria, quanta revelação Jesus já não tinha trazido para eles. E agora, só porque Jesus leu o pensamento deles, conseguiu esclarecer algumas coisas para eles, falaram: agora a gente está entendendo, a gente crê, né? Aí Jesus fala no 32: pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mais uma vez predizendo a hora que ele fosse crucificado, que todos os discípulos fugiram, né? Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, gente, tem uma versão que é muito conhecida, fala: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, o que ele está falando? Vocês vão ser espalhados, mas na verdade eu não vou estar sozinho. Vocês pensam que vocês vão me abandonar, mas eu não fui abandonado porque o Pai está comigo o tempo todo. O Pai deu todo o poder para Jesus Cristo. Em cima da terra, debaixo da terra, é o Espírito de Jesus Cristo que vence Satanás, que vence a morte, que vence todas as coisas. Ele fala: esse mesmo Espírito que está em mim vai estar em você. E é por causa desse Espírito que vocês vão ter paz, que vocês vão ter alegria, que vocês vão conseguir comunicar, que vocês vão pedir em meu nome e vocês vão conseguir. E vocês vão vencer o mundo, não porque o mundo vai estar em paz. O mundo vai continuar sendo regido pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas você, como vai estar no meu reino, apesar de estar caminhando nesse mundo pecaminoso, você vai ter paz. E você vai vencer todas as coisas. Por que a gente tem a convicção que a gente é mais do que vencedor? E a gente tem a convicção que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Porque nós amamos esse Deus. Nós buscamos relacionamento com Ele. E através do Espírito Santo, Ele nos leva para caminhos que a gente nem imagina. Né? Porque a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o tanto que o reino de Deus pode fazer por nós. Né? Tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. Então, se você está num momento difícil, se você não está sentindo paz, busque em Jesus Cristo, aquele que pode dar o Espírito dele para você, aquele que pode dar todas as coisas boas para você. E todas as coisas boas, muitas vezes, não é aquilo que você acha que é bom, como nós temos aprendido na leitura. Às vezes, o que é bom é o que Deus sabe que no final vai ser algo bom para você. Porque às vezes no meio do caminho está parecendo bom, só que se transforma em algo ruim. E às vezes o caminho parece que está meio tortuoso, só que ele vai gerar coisas boas. Então busque nesse espírito a sabedoria. Busque caminhar nesse espírito, porque assim você vai vencer o mundo. Tá bom? Então acabamos aqui a leitura do capítulo 16. Que Deus abençoe a vida de vocês.